Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Zé Benedito sempre foi homem de coragem, desses que não recua diante de onça nem de trovão. Trabalhou a vida inteira nas terras do interior de Minas, conhecia cada palmo de chão como a palma da própria mão. Mas o que aconteceu naqueles dias de outubro na Fazenda Santa Esperança ainda faz ele tremer quando conta para alguém de confiança. A fazenda pertencia ao seu Jeremias Atolino, homem rico que herdou as terras do avô. Lugar bonito, com pastagens verdejantes que se estendiam até onde a vista alcançava, cortadas pelo Rio das Pedras que cantava mansinho entre as árvores. Zé Benedito foi contratado como caseiro porque o antigo Sebastião Ferrugem tinha sumido do nada, deixando para trás até mesmo os pertences pessoais. Coisa estranha, pensava Zé Benedito enquanto arrumava suas coisas na casinha simples que ficava a uns 300 metros da sede. A construção era pequena, mas confortável, com 2 cômodos e uma varandinha que dava vista para os pastos. Logo no primeiro dia, ele notou que os animais se comportavam de forma diferente. As vacas mugiam baixinho durante a madrugada, como se estivessem com medo de alguma coisa. Os cavalos batiam os cascos nervosos sempre que o sol começava a se pôr. Na primeira semana, tudo correu normal durante o dia. Zé Benedito acordava cedo, tirava o leite das vacas, consertava as cercas quebradas, cuidava da horta que seu Jeremias mantinha nos fundos da sede. Mas quando a noite chegava, era como se a fazenda inteira mudasse de personalidade. Um silêncio pesado descia sobre tudo, diferente daquele silêncio gostoso do campo. Era um silêncio que parecia estar escondendo alguma coisa. Nos pertences que Sebastião tinha deixado para trás, Zé Benedito encontrou um caderno velho com anotações estranhas. A letra era tremida, como se tivesse sido escrita com pressa ou medo. Havia desenhos de figuras alongadas, mapas da fazenda com X marcados em vários pontos e frases soltas que não faziam muito sentido. Eles cantam toda noite, as marcas ficam mais profundas, não olhar para os olhos deles. Foi numa quinta-feira que Zé Benedito viu pela primeira vez. Tinha acabado de jantar uma farofa com linguiça que a esposa mandara numa marmita quando ouviu um barulho estranho vindo dos pastos. Parecia com o som de alguém arrastando alguma coisa pesada pela grama. Pegou a lanterna e saiu para verificar, pensando que podia ser algum animal ferido. A luz da lanterna cortou a escuridão, mas não revelou nada de imediato. O barulho tinha parado assim que ele saiu da casa. Caminhou devagar em direção ao local de onde vinha o som, com a lanterna balançando de um lado para o outro. Foi quando viu as marcas no chão. Não eram pegadas de animal nem de pessoa. Eram como se algo muito pesado tivesse sido arrastado pela terra, deixando sulcos profundos e estranhos. Os sulcos seguiam em direção ao Rio das Pedras, mas desapareciam bem antes de chegar na margem. Zé Benedito ficou ali parado, tentando entender o que poderia ter feito aquelas marcas. Tinha mais de 40 anos de roça e nunca vira nada parecido. Voltou para casa com um frio na barriga que não tinha nada a ver com a brisa da noite. Naquela mesma noite, teve o primeiro sonho estranho. Sonhou que estava caminhando pela fazenda, mas tudo estava diferente. As árvores eram maiores e mais retorcidas, o rio corria na direção contrária e havia estruturas de pedra espalhadas pelo terreno que ele nunca tinha visto antes. No sonho, pessoas vestidas com roupas de pele e penas caminhavam pelos pastos, falando numa língua que ele não entendia, mas que de alguma forma conseguia compreender. Eles estavam cantando sobre a terra, sobre espíritos antigos que moravam embaixo do chão, sobre um equilíbrio que não podia ser quebrado. No final do sonho, todos se viravam para olhar para ele com expressões de tristeza profunda, como se soubessem que algo ruim ia acontecer.
Zé Benedito acordou suando frio e com uma sensação estranha de que o sonho não tinha sido apenas um sonho. Olhou pela janela e viu que ainda era madrugada. A lua estava quase cheia, iluminando os pastos com uma luz prateada que parecia diferente, mais intensa que o normal. No dia seguinte, resolveu perguntar para o Tonico, o vizinho mais próximo, que morava numa propriedade menor do outro lado da estrada. Tonico era homem de poucas palavras, mas conhecia a região melhor que ninguém. Ah, Zé, essa fazenda sempre teve suas esquisitices, disse Tonico, coçando a barba grisalha. Meu avô contava umas histórias meio doidas sobre esse lugar. Dizia que antes de ser fazenda, ali era terra indígena, que tinha acontecido umas coisas feias por lá para trás, no tempo dos primeiros colonos. Que tipo de coisa? Perguntou Zé Benedito, sentindo que talvez não queria saber a resposta. Bom, segundo o velho, os índios que viviam ali adoravam umas entidades estranhas que moravam embaixo da terra. Quando os colonos chegaram e expulsaram eles, fizeram isso de forma muito violenta. Mataram muita gente inocente, incluindo as crianças. Dizem que antes de morrer, o pajé da tribo fez uma maldição, pedindo para as entidades que ele venerava que nunca deixassem a terra em paz. Tonico parou para acender um cigarro de palha e continuou. Meu avô dizia que o pajé chamou essas criaturas de guardiões das profundezas. Segundo ele, elas viviam em cavernas embaixo da terra, desde antes dos homens existirem, e só saíam quando eram chamadas para proteger lugares sagrados. Zé Benedito deu uma risada meio forçada. Tonico, você está falando sério ou está querendo me assustar? Ó Zé, eu só estou contando o que ouvi, mas uma coisa eu sei. Vários caseiros já passaram por lá e nenhum conseguiu ficar muito tempo. O Sebastião que sumiu era o que tinha durado mais, quase 6 meses. Mas um dia simplesmente desapareceu, deixou tudo para trás. Você sabe o que aconteceu com ele? Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que ele saiu correndo numa madrugada e nunca mais voltou. Outros falam que ele pode ter sido levado pelas criaturas. Eu sei que a polícia procurou por semanas, mas nunca encontraram nem sinal dele. Aquela conversa deixou Zé Benedito pensativo, mas ele era homem prático demais para se deixar abalar por histórias antigas. Decidiu que ia continuar fazendo seu trabalho direito e não ia dar ouvidos para superstições. Mas as coisas na fazenda começaram a ficar cada vez mais estranhas. Na semana seguinte, ele começou a encontrar animais mortos de forma inexplicável. Primeiro, foi um bezerro jovem, encontrado na beira do rio com uma expressão de terror congelada nos olhos. Não havia marcas de predadores, nenhum sinal de ferimento. O veterinário, que seu Jeremias chamou, ficou confuso com a situação. Nunca vi nada igual, disse o Dr. Aristides, um homem de cabelos brancos que atendia a região há mais de 30 anos. O animal parece ter morrido de medo puro. Mas isso não faz sentido. O coração parou, sem nenhuma causa aparente. O veterinário fez alguns exames no bezerro e descobriu algo ainda mais perturbador. Zé, uma coisa estranha. A temperatura corporal desse animal está muito baixa, como se ele tivesse morrido há dias. Mas pela rigidez e outros sinais, ele morreu há poucas horas. É como se alguma coisa tivesse sugado todo o calor do corpo dele. Depois do bezerro, foram 3 galinhas encontradas da mesma forma, todas com a mesma expressão de pavor, sem nenhuma marca de violência e com a temperatura corporal estranhamente baixa. Zé Benedito começou a dormir mal, acordando várias vezes durante a madrugada com a sensação de que estava sendo observado. Foi numa dessas noites que ele decidiu ler melhor o caderno que Sebastião tinha deixado. À luz de uma lamparina, decifrou mais anotações perturbadoras. Dia 15. As vozes ficaram mais altas. Consegui entender algumas palavras. Eles estão falando sobre um ritual que não foi completado. Dia 23.
Vi 3 deles perto da cerca dos fundos. Ficaram me observando por mais de 1 hora. Dia 28. Encontrei ossos enterrados perto do rio. Ossos humanos, alguns muito pequenos. A última anotação datava de poucos dias antes do desaparecimento de Sebastião. Eles querem que eu vá até o rio. Toda noite ficam me chamando. Não consigo mais resistir. Se alguém encontrar este caderno, não aceite ficar nesta fazenda. Algumas terras não foram feitas para serem habitadas pelo homem. Foi numa dessas noites que ele viu a primeira sombra. Tinha acordado por volta das 3 da manhã e foi até a janela para tomar um ar. A lua estava cheia, iluminando bem os pastos. Foi quando notou uma forma escura se movendo entre as árvores próximas ao rio. Não era um animal comum. Tinha o formato meio humano, mas se movia de uma maneira estranha, como se não estivesse realmente caminhando, mas flutuando poucos centímetros acima do chão. Pegou a lanterna e saiu para investigar. Mas quando chegou no local, não havia nada. Apenas aquelas marcas estranhas no chão novamente, mais profundas dessa vez. E um cheiro diferente no ar, como se algo tivesse apodrecido há muito tempo, misturado com um odor de terra molhada e algo que lembrava enxofre. As semanas foram passando e os acontecimentos foram se intensificando. Zé Benedito começou a ouvir vozes baixinhas durante a madrugada, vindas da direção do rio. Não conseguia entender as palavras, mas o som era perturbador, como se várias pessoas estivessem sussurrando ao mesmo tempo numa língua muito antiga. Quando tentava se aproximar para ouvir melhor, as vozes paravam imediatamente. Durante o dia, começou a encontrar outros sinais estranhos. Pedras empilhadas de forma geométrica em vários pontos da fazenda, sempre em grupos de 7 ou 9. Quando ele as derrubava, no dia seguinte estavam lá novamente, como se alguém as tivesse reorganizado durante a noite. Também começou a perceber que certas áreas da propriedade eram sistematicamente evitadas pelos animais domésticos e selvagens. Uma manhã, enquanto consertava uma cerca próxima ao rio, Zé Benedito fez uma descoberta que o deixou profundamente perturbado. Cavando um buraco para fixar um novo moirão, sua enxada bateu em algo duro. Escavando com cuidado, encontrou o que parecia ser um osso humano. Depois de cavar mais um pouco, descobriu que se tratava de um esqueleto quase completo, enterrado de forma cuidadosa e com vários objetos estranhos ao redor. Havia pedras entalhadas com símbolos que ele nunca vira, colares feitos com dentes de animais e algo que parecia ser uma boneca rudimentar feita de palha e penas. O esqueleto era pequeno, provavelmente de uma criança, e havia sinais de que a pessoa tinha sido enterrada com muito cuidado e respeito. Zé Benedito cobriu tudo novamente com terra, sentindo que tinha violado algo sagrado. Naquela noite, os sonhos voltaram com força total. Dessa vez via claramente a cerimônia de enterro da criança, conduzida por pessoas vestidas com roupas tradicionais indígenas. Via também o momento em que os colonos chegaram, a violência que se seguiu e o desespero do pajé fazendo sua maldição final. No sonho, o pajé olhava diretamente para ele e falava numa voz que ecoava como se viesse de muito longe. A terra lembra de tudo. Os guardiões despertaram. Quem perturba o descanso dos mortos deve partir ou se juntar a eles. Uma noite, decidiu que ia descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo. Preparou um café bem forte, pegou a lanterna mais potente que tinha e uma foice velha que encontrou no galpão de ferramentas. Ficou acordado esperando até ouvir novamente o som das vozes. Por volta das 2:30 da manhã, começaram os sussurros. Dessa vez, pareciam mais próximos, como se estivessem vindo de dentro da própria casa. Zé Benedito sentiu um arrepio subir pela espinha, mas se obrigou a manter a calma. Saiu devagar, segurando firme a foice numa mão e a lanterna na outra. O luar estava forte naquela noite, criando sombras nítidas pelo terreno.
As vozes vinham definitivamente da direção do rio, mas agora ele conseguia perceber que não eram humanas. Havia algo na entonação, na forma como os sons se formavam, que era completamente diferente de qualquer coisa que já ouvira. Conforme se aproximava da margem, as vozes foram ficando mais claras, mas também mais perturbadoras. Pareciam estar cantando numa língua que ele não reconhecia. Uma melodia triste e ao mesmo tempo ameaçadora. A água do rio, que normalmente era cristalina, parecia mais escura sob a luz da lua. E havia uma espuma estranha na superfície que brilhava com uma luz própria. Foi quando viu as figuras. Estavam de pé na margem oposta do rio, parcialmente escondidas pelas sombras das árvores. Eram 5 ou 6 silhuetas que tinham forma vagamente humana, mas havia algo profundamente errado nelas. Eram muito altas, deviam ter uns 2,5 metros de altura, e suas proporções não pareciam naturais. Os braços eram longos demais, as cabeças tinham um formato alongado, e a pele parecia ter uma textura estranha que refletia a luz da lua de forma irregular. Zé Benedito ficou imóvel, tentando processar o que estava vendo. As figuras continuavam cantando, balançando lentamente de um lado para o outro, como se estivessem numa dança hipnótica. Por alguns momentos, ele ficou completamente paralisado, sem conseguir se mover nem fazer barulho. Era como se o ar ao redor tivesse ficado mais denso, dificultando até mesmo a respiração. Foi quando uma das figuras virou a cabeça na direção dele. Mesmo à distância, Zé Benedito conseguiu ver que onde deveria haver olhos, existiam apenas buracos negros que pareciam absorver a luz da lua. A criatura parou de cantar e ficou encarando ele por longos segundos. Em seguida, apontou um dedo comprido e ossudo em sua direção e soltou um som que não era bem um grito nem bem um gemido, mas algo entre os dois, que fez o sangue de Zé Benedito gelar nas veias. As outras figuras pararam de cantar também e se viraram todas ao mesmo tempo para olhar para ele. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que qualquer barulho. Zé Benedito sentiu suas pernas fraquejarem, mas conseguiu dar alguns passos para trás, sempre encarando as criaturas. Uma delas começou a se mover em direção ao rio, como se fosse atravessar a água para chegar até ele. Mas em vez de entrar na água, ela simplesmente flutuou sobre a superfície, sem causar nenhuma ondulação. As outras começaram a segui-la, movendo-se com uma graça sobrenatural que era ao mesmo tempo bela e terrificante. Foi aí que Zé Benedito correu. Correu como nunca tinha corrido na vida, tropeçando nas pedras e buracos do terreno, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Só parou quando chegou na sua casa e trancou a porta com tanta força que quase quebrou a chave na fechadura. Ficou o resto da noite acordado, sentado numa cadeira encostada na parede, segurando a foice e prestando atenção em qualquer barulho. Várias vezes ouviu passos ao redor da casa, lentos e deliberados, como se alguém estivesse caminhando em círculos. Mas não teve coragem de olhar pelas janelas. Em alguns momentos, ouviu algo arranhando as paredes externas da casa, como se garras enormes estivessem tentando encontrar uma forma de entrar. Quando o sol nasceu, Zé Benedito saiu para verificar os arredores da casa. Encontrou pegadas na terra ao redor da construção, mas não eram pegadas normais. Eram marcas alongadas, como se os pés das criaturas fossem muito maiores que os de uma pessoa comum. E havia apenas 4 dedos marcados em cada uma. Nas paredes da casa havia arranhaduras profundas na madeira, feitas por algo com garras muito afiadas. Naquela manhã, ligou para o seu Jeremias e explicou que precisava conversar com ele urgentemente. O patrão chegou na fazenda no começo da tarde, dirigindo sua caminhonete nova e com cara de quem não queria estar ali. "Zé, você não está me parecendo muito bem", disse seu Jeremias, observando as olheiras profundas e as mãos trêmulas do caseiro.
Que história é essa de criaturas? Zé Benedito contou tudo, desde as primeiras marcas estranhas até o encontro da noite anterior. Mostrou também o caderno do Sebastião e as pegadas ao redor da casa. Seu Jeremias ouviu tudo com cara de desconfiança, balançando a cabeça de vez em quando. Olha, Zé, eu não vou mentir para você. Já tive outros caseiros aqui que falaram coisas parecidas. Por isso que eu pago um salário acima do normal para quem aceita trabalhar aqui, mas nunca ninguém conseguiu provar nada. O senhor acredita que existe alguma coisa estranha aqui? Seu Jeremias ficou quieto por alguns segundos, olhando na direção do rio. Meu avô sempre dizia que essa terra tinha uma história pesada. Ele comprou a propriedade por um preço muito baixo, porque ninguém mais queria. Contava que o antigo dono tinha enlouquecido e foi internado num hospício, falando sobre demônios da terra que não o deixavam em paz. Mas sempre conseguiu manter a fazenda funcionando, então nunca me preocupei muito com essas histórias. E agora? Agora eu estou pensando que talvez seja a hora de vender tudo e comprar terra em outro lugar. Minha família sempre teve prejuízo nesta fazenda. Os animais morrem mais que o normal, as plantações não vão bem e nenhum empregado consegue ficar muito tempo. Mas Zé Benedito não ia esperar seu Jeremias tomar uma decisão. Naquela mesma tarde, voltou para casa decidido a fazer as malas e ir embora. Não importava o dinheiro que ia perder, nada valia a paz de espírito. Estava guardando suas roupas numa mala velha quando ouviu o barulho. Era ainda tarde, o sol ainda não tinha se posto, mas o som vinha claramente da direção do rio. Dessa vez não eram vozes sussurrando. Era como se algo muito grande estivesse se movendo pela mata, quebrando galhos e derrubando árvores. O barulho era ritmado, como passos gigantescos se aproximando. Olhou pela janela e viu algo que fez seu sangue gelar. Uma criatura enorme estava saindo da mata próxima ao rio. Era muito maior que as figuras que ele tinha visto na noite anterior. Devia ter uns 4 metros de altura. Tinha forma vagamente humana, mas suas proporções eram completamente distorcidas. Os braços eram compridos demais e arrastavam pelo chão. A cabeça era pequena demais para o corpo gigantesco, e havia algo saindo das costas dela que parecia com tentáculos ou raízes. A criatura se movia lentamente em direção à casa, deixando pegadas profundas na terra que pareciam fumegar. Zé Benedito percebeu que não ia conseguir fugir a tempo. A criatura estava bloqueando o caminho até a estrada, e correr para os fundos significaria ir em direção ao rio, onde provavelmente havia outras. Pegou a espingarda velha que guardava embaixo da cama. Não tinha certeza se balas iam funcionar contra aquela coisa, mas era a única arma que tinha. Carregou a arma e ficou esperando, escondido atrás da janela. A criatura parou a uns 50 metros da casa e ficou ali parada, como se estivesse observando. Zé Benedito conseguia ver melhor os detalhes agora. A pele da coisa era escura e parecia coberta por uma substância viscosa que brilhava à luz do sol. Onde deveria haver rosto, existia apenas uma cavidade negra e profunda. Os tentáculos que saíam das costas se moviam lentamente, como se tivessem vida própria. De repente, a criatura levantou a cabeça e soltou um som que Zé Benedito nunca vai esquecer. Era como um grito de dor e raiva ao mesmo tempo, mas amplificado de uma forma que fez as janelas da casa tremerem e alguns objetos caírem das prateleiras. O som ecoou pelos pastos e foi respondido por outros gritos vindos de diferentes direções. Zé Benedito percebeu que havia mais criaturas se aproximando. Podia ver vultos se movendo entre as árvores, todos convergindo em direção à sua casa. Contou pelo menos 6 figuras diferentes, algumas rastejando pelo chão, outras caminhando eretas. Tinha que tomar uma decisão rápida. Abriu a porta dos fundos devagar e saiu rastejando pela parte de trás da casa.
Sua única chance era chegar até o galpão de ferramentas, onde seu Jeremias guardava uma motocicleta velha que usava para percorrer a fazenda. Se conseguisse ligá-la, talvez pudesse escapar pelos pastos e chegar na estrada por outro caminho. Conseguiu chegar no galpão sem ser visto, mas quando tentou ligar a moto, ela fez um barulho alto que certamente chamou a atenção das criaturas. Ouviu passos pesados se aproximando rapidamente, acompanhados de sons que pareciam com respiração pesada e rosnados baixos. Conseguiu fazer a moto pegar na terceira tentativa e saiu em disparada pelos pastos. Olhou para trás e viu que várias criaturas tinham saído da mata e estavam correndo atrás dele. Não corriam como animais normais. Se moviam de uma forma estranha, como se estivessem flutuando just acima do chão. E eram rápidas, mais rápidas do que Zé Benedito tinha imaginado. A criatura maior tinha se juntado à perseguição, movendo-se com passadas enormes que cobriam muito terreno. A moto velha não tinha potência suficiente para distanciar muito das criaturas. Ele podia ouvir os gritos delas atrás dele, cada vez mais próximos. Um som que parecia com várias vozes gritando ao mesmo tempo, numa harmonia discordante que fazia sua cabeça doer. Foi quando viu a cerca da propriedade vizinha na frente. Não tinha escolha. Ia ter que saltar. Acelerou ao máximo e saltou com a moto por cima da cerca baixa. Conseguiu aterrissar do outro lado, mas a moto capotou e ele voou longe, batendo com força no chão. Quando conseguiu se levantar, meio zonzo e com várias escoriações, viu que as criaturas tinham parado na cerca e não estavam tentando atravessar. Ficaram ali paradas por alguns minutos, emitindo aqueles sons horríveis e fazendo gestos ameaçadores com os braços longos, mas sem cruzar a divisa da propriedade, como se houvesse uma barreira invisível que elas não podiam atravessar. A criatura maior se aproximou da cerca e bateu nela com força, fazendo os mourões tremerem, mas não conseguiu atravessar. Eventualmente, foram se afastando uma por uma, até desaparecerem de volta na mata. Zé Benedito caminhou até a casa do Tonico, que ficou muito preocupado ao ver o estado em que ele estava. Depois de ouvir toda a história, Tonico balançou a cabeça com tristeza. Eu tinha medo que isso fosse acontecer, Zé. Parece que as coisas estão ficando piores com o tempo. Meu avô sempre dizia que ia chegar um dia em que as entidades iam ficar mais ativas, que elas iam parar de se esconder e começar a agir de forma mais direta. Por que elas não atravessaram a cerca? Segundo as histórias antigas, elas estão presas naquela terra. A maldição que o pajé fez as vinculou para sempre àquele lugar. Elas não podem sair, mas também não vão deixar ninguém viver em paz lá. É como se a propriedade fosse uma prisão para elas, mas uma prisão que elas controlam completamente. Tonico serviu um café forte e continuou. Meu avô dizia que o pajé sabia que ia morrer. Então fez a maldição de uma forma que as criaturas ficariam presas na terra, mas com poder total sobre ela. Assim, elas não podiam se espalhar e causar dano em outros lugares, mas também ninguém conseguiria viver naquela fazenda em paz. Zé Benedito nunca mais voltou na fazenda Santa Esperança. Seu Jeremias teve que ir buscar os pertences dele, acompanhado de várias pessoas, porque ninguém queria entrar na propriedade sozinho. Mesmo assim, a operação foi rápida, feita durante o dia e com todo mundo nervoso para sair de lá o mais rápido possível. Alguns meses depois, a fazenda foi vendida por um preço muito baixo para uma empresa de mineração que queria explorar possíveis depósitos de minério na região. Os donos da empresa riram das histórias sobre assombrações e disseram que superstições não iam atrapalhar um bom negócio. Os funcionários da mineradora não duraram nem um mês. Depois de vários acidentes inexplicáveis, equipamentos que quebravam sem motivo, trabalhadores que se feriam de forma estranha, máquinas que simplesmente paravam de funcionar e 2 trabalhadores que simplesmente desapareceram durante um turno noturno,
A empresa abandonou o projeto e a fazenda ficou completamente deserta. Os 2 trabalhadores desaparecidos foram procurados por semanas. A polícia e o corpo de bombeiros vasculharam toda a propriedade, mas nunca encontraram nem sinal deles. As únicas pistas eram pegadas estranhas encontradas perto do rio, similares àquelas que Zé Benedito tinha visto ao redor de sua casa. Hoje em dia, a Fazenda Santa Esperança é conhecida na região como um lugar que ninguém deve visitar. A vegetação tomou conta das construções, as cercas estão caídas e até mesmo os animais selvagens evitam a área. De vez em quando, viajantes que passam pela estrada próxima relatam ter ouvido sons estranhos vindos da propriedade abandonada, especialmente durante as noites de lua cheia. Alguns moradores mais corajosos da região já tentaram entrar na fazenda durante o dia para pegar madeira das construções abandonadas ou procurar objetos de valor, mas sempre saem de lá rapidamente, contando histórias sobre sensações estranhas e sons inexplicáveis. Zé Benedito, que hoje mora numa cidadezinha a mais de 100 quilômetros dali, ainda tem pesadelos com aquelas criaturas. Ele aprendeu que existem lugares onde o homem não deveria tentar se estabelecer, terras que carregam histórias muito antigas e dolorosas para serem ignoradas. E aprendeu também que algumas maldições são reais demais para serem tratadas como simples superstição. Às vezes, quando conta essa história para alguém de confiança, Zé Benedito termina sempre com o mesmo aviso: tem lugar nesse mundo que é melhor deixar quieto. A terra às vezes guarda segredos que é melhor não mexer. E quando esses segredos despertam, não tem coragem de homem que aguente. O que eu vi naquela fazenda me ensinou que nem tudo que existe neste mundo foi feito para conviver com a gente. A Fazenda Santa Esperança continua lá, esperando silenciosamente nas terras do interior de Minas. As construções vão se deteriorando com o tempo, mas as criaturas que habitam aquele lugar permanecem, guardando eternamente um território que nunca mais conhecerá paz. E segundo contam os mais velhos da região, em certas noites ainda é possível ouvir os cantos ancestrais ecoando entre as árvores, lembrando a todos que algumas feridas na alma da terra nunca cicatrizam completamente. Dizem também que quando a lua está cheia e o vento sopra na direção certa, é possível ver luzes estranhas se movendo pelos pastos abandonados da fazenda, como se as criaturas ainda estivessem lá, cumprindo eternamente sua missão de guardar aquela terra sagrada e maldita ao mesmo tempo. Manuel Teixeira sempre foi homem de estrada, desses que conhecem cada curva e cada buraco das rodovias do interior de São Paulo. 40 anos dirigindo caminhão, levando carga de um canto para o outro, dormindo na boleia quando necessário e sempre chegando no prazo combinado. Mas o que aconteceu naqueles dias de agosto, na antiga estrada do Monjolo, ainda deixa ele sem dormir direito quando lembra. A transportadora Santos em Filhos tinha conseguido um contrato novo, meio esquisito, para transportar equipamentos pesados para uma mineradora que estava se instalando numa região bem afastada, perto da divisa com Minas Gerais. O caminho mais rápido passava pela estrada do Monjolo, uma via secundária que cortava uma área rural praticamente desabitada, cercada por matas densas e propriedades abandonadas. Manuel, esse serviço aqui vai ser diferente, disse seu Osvaldo, o dono da transportadora, mostrando um mapa velho da região. A estrada é boa, mas tem uns trechos meio isolados. Vai ser preciso fazer o percurso durante a madrugada para evitar o movimento de outros veículos pesados. O que seu Osvaldo não contou foi que já tinham perdido 2 motoristas nessa rota. Antônio Ferreira tinha simplesmente abandonado o caminhão no meio da estrada e voltado a pé para a cidade, recusando-se a explicar o que tinha acontecido. Quando a polícia foi buscar o veículo, encontraram Antônio numa pensão barata, tremendo de medo e repetindo sem parar:
Eles queriam que eu parasse, eles queriam que eu descesse do caminhão. Depois dele, João Batista fez apenas 2 viagens antes de pedir demissão, falando coisas sem sentido sobre gente que aparece na estrada de madrugada e sinais que ninguém devia seguir. João chegou a desenhar num papel as figuras que dizia ter visto, sempre as mesmas. Pessoas em roupas antigas, caminhando pela estrada, todas com a mesma expressão de quem está perdido. Manuel pegou o caminhão carregado na quinta-feira à noite. Era um Scania pesado, com equipamentos de mineração que pesavam quase 30 toneladas. A carga estava bem amarrada e o caminhão em perfeitas condições. Saiu da base por volta das 10 da noite, calculando chegar no destino antes do amanhecer. Antes de partir, passou no bar do Chico, onde os caminhoneiros da região costumavam se encontrar para trocar informações sobre estradas e cargas. Foi lá que ouviu a primeira menção estranha sobre a estrada do Monjolo. Ô Manuel, você vai mesmo encarar aquela estrada de madrugada? Perguntou Sebastião, um motorista experiente que conhecia bem a região. Porque tem algum problema? Sebastião olhou para os outros caminhoneiros presentes e todos ficaram meio calados. Olha, não é que tenha problema com a estrada em si. O asfalto é bom, não tem buraco nem nada. Mas é que, como eu posso explicar, tem umas coisas esquisitas por lá. Que tipo de coisas esquisitas? Bom, já ouvi vários colegas contando que viram gente andando na estrada durante a madrugada. Gente que some quando você chega perto. E não é só 1 ou 2 relatos, não. São vários motoristas diferentes, em épocas diferentes. Outro caminhoneiro, chamado Valdenir, se juntou à conversa. Manuel, eu mesmo já passei por lá umas 3 vezes de madrugada. Nas 3 vezes vi figuras estranhas. Uma vez vi uma mulher com uma criança no colo, paradas na beira da estrada. Quando parei para oferecer ajuda, elas simplesmente sumiram. Vocês acham que pode ser assaltante? Não, não é assaltante. Assaltante você vê de longe, se escondendo, armando emboscada. Essas figuras aparecem do nada e somem do nada. E sempre no mesmo trecho da estrada, uns 10 quilômetros depois do posto do seu Geraldo. Manuel saiu do bar com essas informações na cabeça, mas decidiu que não ia se deixar influenciar por histórias de caminhoneiro. Tinha frete para entregar e não podia se dar ao luxo de recusar serviço por causa de superstições. Os primeiros quilômetros correram normal. A estrada do Monjolo era bem pavimentada no início, passando por algumas cidadezinhas pequenas onde ainda havia movimento. Parou para tomar um café numa lanchonete de beira de estrada, onde conversou com o balconista sobre a rota que ia seguir. "Ih, rapaz, você vai passar pela estrada de madrugada?" disse o homem, um senhor de uns 50 anos chamado Eurípides. "Então se prepare para ver umas coisas interessantes." "Como assim?" "Olha, eu trabalho aqui há 15 anos, atendendo motoristas que passam por essa rota. E já ouvi cada história. Tem motorista que chega aqui de manhã contando que viu uma procissão inteira caminhando pela estrada. Outros falam de crianças brincando na pista. Sempre as mesmas descrições, sempre no mesmo trecho." Eurípides serviu mais café e continuou. "Meu cunhado é polícia rodoviário há 20 anos. Ele me contou que já responderam várias ocorrências de atropelamento naquela estrada. Mas quando chegam no local, nunca encontram vítima nem sangue, só as marcas de freada do caminhão ou do carro. E como explicam isso? Não explicam. Oficialmente consideram falso alarme ou erro de percepção do motorista. Mas entre eles, sabem que tem alguma coisa estranha acontecendo ali." Manuel terminou o café e voltou para a estrada, mas agora com mais atenção. Conforme foi adentrando na região mais isolada, a paisagem mudou completamente. Matas fechadas de ambos os lados, nenhuma casa à vista, e apenas os faróis do caminhão iluminando o asfalto à frente. Foi por volta da meia-noite que Manuel viu a primeira figura. Estava numa reta longa, com boa visibilidade, quando notou alguém caminhando na beira da estrada.
Era uma mulher, pelo que conseguiu perceber, vestindo o que parecia ser um vestido claro. Ela caminhava devagar, no mesmo sentido que o caminhão, sem olhar para trás. Manuel diminuiu a velocidade, pensando em oferecer carona. Era perigoso uma mulher andar sozinha naquela estrada escura, no meio do nada. Mas quando se aproximou e acendeu o farol alto para sinalizar, a figura simplesmente desapareceu. Deve ter entrado na mata, pensou, tentando se convencer de que era uma explicação lógica. Mas continuou dirigindo com uma sensação estranha, olhando pelos retrovisores de vez em quando. Alguns quilômetros adiante, viu outra figura. Dessa vez, era um homem, parado bem no meio da pista, de costas para o caminhão. Vestia o que parecia ser um terno escuro e um chapéu. Manuel buzinou várias vezes e piscou os faróis, mas o homem não se mexeu. Teve que frear bruscamente e desviar para o acostamento para não atropelar a pessoa. Parou o caminhão e desceu para ver se o homem estava bem, pensando que podia estar ferido ou bêbado. Mas quando chegou no local onde tinha visto a figura, não havia ninguém. Apenas a estrada vazia, iluminada pelos faróis do caminhão. Manuel ficou ali parado por alguns minutos, tentando entender o que tinha acontecido. Olhou para os lados da estrada, procurando sinais de que alguém tivesse corrido para a mata, mas não havia pegadas nem galhos quebrados. Era como se a pessoa tivesse simplesmente se evaporado. Voltou para o caminhão meio perturbado, mas decidiu continuar a viagem. Tinha um prazo a cumprir e não podia se atrasar por causa de coisas estranhas. Mas, conforme seguia pela estrada, mais figuras começaram a aparecer. Sempre da mesma forma. Pessoas caminhando ou paradas na estrada que desapareciam assim que ele se aproximava. Homens, mulheres, até algumas que pareciam ser crianças. Todos vestindo roupas que pareciam ser de épocas diferentes, como se fossem roupas de tempos antigos. Uma das aparições mais perturbadoras foi a de uma família inteira. Viu um homem, uma mulher e duas crianças pequenas, caminhando em fila indiana pela beira da estrada. O homem carregava uma mala velha, a mulher segurava a mão de uma das crianças e todos pareciam muito cansados. Quando Manuel diminuiu a velocidade para observar melhor, conseguiu ver que as roupas deles eram claramente dos anos 50. O homem usava terno e gravata, a mulher um vestido rodado e sapatos de salto baixo. As crianças olharam na direção do caminhão e Manuel viu seus rostinhos pálidos e tristes. Uma delas, uma menininha de uns 6 anos, acenou para ele com uma expressão de súplica, como se estivesse pedindo ajuda. Mas quando ele parou o caminhão e desceu, a família tinha desaparecido completamente. Por volta das 2 da manhã, Manuel parou num posto de gasolina isolado que havia no meio do percurso. Era um lugar pequeno e meio abandonado, mas ainda funcionava durante a madrugada. O frentista era um homem idoso chamado Geraldo, que trabalhava ali há mais de 20 anos e morava numa casinha nos fundos do posto. Seu Geraldo, o senhor já reparou em alguma coisa estranha nesta estrada? Perguntou Manuel enquanto enchia o tanque. O velho frentista olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que ninguém mais estava ouvindo, e baixou a voz. Rapaz, você viu alguma coisa por aí? Vi umas pessoas caminhando na estrada, mas quando chego perto elas somem. Geraldo balançou a cabeça lentamente. Isso aqui é lugar assombrado, moço. Sempre foi. Meu pai já contava histórias sobre essa estrada, e o pai dele também. Que tipo de histórias? Bom, essa estrada aqui foi construída em cima de um caminho muito antigo. Primeiro eram trilhas indígenas, depois virou estrada de tropeiros, e por último viraram rodovia moderna. Mas ao longo dos anos, muita gente morreu neste trecho. Geraldo serviu um café quente numa caneca esmaltada e continuou. Teve uma época lá pelos anos 50 que passava por aqui um ônibus da empresa Estrela Dourada. Fazia a linha entre Guaratinguetá e uma cidadezinha pequena chamada Bom Retiro.
sempre durante a madrugada para economizar combustível e evitar o trânsito. E o que aconteceu? Uma noite de temporal, dia 15 de agosto de 1954, o ônibus saiu da pista numa curva perigosa e capotou. Morreram 14 pessoas. O motorista, Antônio Salustiano, o cobrador, Benedito Arruda, e 12 passageiros. Entre eles, havia famílias inteiras, incluindo crianças pequenas. O frentista fez uma pausa para acender um cigarro de palha e olhou na direção da estrada escura. Desde então, motoristas relatam ver essas figuras caminhando pela estrada, sempre nas madrugadas, sempre no mesmo trecho onde aconteceu o acidente. Dizem que são as almas dos passageiros do ônibus, ainda tentando chegar no destino final. Mas por que eles aparecem para outros motoristas? Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que eles estão tentando avisar sobre perigos na estrada. Outros falam que só querem companhia, que se sentem solitários andando sempre pela mesma rota. Mas tem uma teoria que faz mais sentido para mim. Qual? Eu acho que eles não sabem que morreram. Ainda estão esperando o ônibus que vai levá-los para o destino final. Quando veem um veículo passando na madrugada, pensam que é o transporte deles chegando. Geraldo terminou o cigarro e continuou. Já conversei com vários motoristas ao longo dos anos. Todos descrevem as mesmas figuras. Homens de terno, mulheres de vestido, crianças pequenas, todos vestidos como se fosse nos anos 50. E sempre caminhando na mesma direção, como se estivessem indo para algum lugar específico. O senhor já viu alguma dessas figuras? Várias vezes, rapaz. Principalmente nas noites de lua nova, como hoje. Às vezes, vejo eles passando em frente ao posto, sempre caminhando na mesma direção. Nunca me incomodaram, mas também nunca tentei chegar perto. Uma vez, tentei acenar para um grupo que passou, mas eles nem olharam na minha direção, como se eu não existisse. Geraldo foi até um armário velho atrás do balcão e tirou uma pasta com recortes de jornal amarelados. Guardo aqui algumas matérias sobre o acidente. Dá uma olhada. Manuel folheou os recortes e leu sobre a tragédia. Havia fotos do ônibus destruído, lista com os nomes das vítimas e depoimentos de familiares. Uma das matérias mencionava que o acidente tinha acontecido numa noite de chuva forte, quando o motorista perdeu o controle do veículo numa curva conhecida como Curva do Lamento. Por que chamam de Curva do Lamento? Perguntou Manuel. Esse nome é antigo, de antes do acidente. Os tropeiros já chamavam assim, porque diziam que era um lugar onde se ouvia gemidos e lamentos durante a madrugada. Depois do acidente do ônibus, o nome ficou ainda mais apropriado. Uma das matérias chamou a atenção de Manuel. Falava sobre uma sobrevivente do acidente, uma senhora chamada Maria Conceição, que tinha sido arremessada para fora do ônibus e encontrada várias horas depois, ferida, mas viva. Segundo o depoimento dela, nos momentos antes do acidente, os passageiros tinham começado a ficar nervosos, porque diziam estar vendo pessoas caminhando na estrada que desapareciam quando o ônibus se aproximava. Isso significa que as aparições já aconteciam antes do acidente? Perguntou Manuel. Exato. O acidente pode ter intensificado o fenômeno, mas as assombrações já existiam. Maria Conceição contou que o motorista estava muito nervoso naquela noite, freando e desviando de figuras que os outros passageiros também conseguiam ver. Geraldo guardou os recortes de volta na pasta. Tem uma coisa que sempre me intrigou nessa história. Segundo a lista oficial de passageiros, morreram 13 pessoas no acidente. Mas Maria Conceição sempre insistiu que eram 14. Ela lembrava de ter visto um homem idoso sentado no fundo do ônibus, mas esse homem nunca foi identificado. Como assim? Bom, pode ser que fosse um passageiro clandestino, alguém que entrou no ônibus sem pagar passagem. Era comum na época. Ou pode ser que fosse alguém que já estava morto há muito tempo e tinha entrado no ônibus naquela noite, talvez para buscar companhia para os outros que iam morrer.
Manuel terminou de abastecer e pagou a conta, mas antes de sair, Geraldo segurou seu braço. "Oh, moço, um conselho. Se você vir essas figuras novamente, não tente parar para ajudar. Não são pessoas vivas e mexer com elas pode ser perigoso. Só continue dirigindo e deixe elas em paz." "Perigoso como?" "Já tive motoristas que contaram ter parado para oferecer carona para as figuras. Alguns dizem que conseguiram sentir elas entrando no caminhão, sentindo o peso no banco, ouvindo respiração. Mas quando olhavam para o lado, não havia ninguém. E a partir daí, a viagem virava um pesadelo." Voltou para o caminhão com a cabeça cheia de dúvidas, mas determinado a completar a viagem. Tinha mais uns 80 quilômetros pela frente e queria chegar logo no destino para sair daquela estrada. Mas as coisas foram ficando piores. Conforme seguia pela madrugada, as aparições se tornaram mais frequentes e mais nítidas. Agora, conseguia ver os rostos das pessoas e todos tinham a mesma expressão. Uma tristeza profunda, como se estivessem perdidos e procurando por alguma coisa. Numa reta longa, viu algo que nunca vai esquecer. Era um ônibus velho, parado no acostamento com as luzes acesas. Podia ver pessoas embarcando no veículo, uma fila organizada de passageiros esperando sua vez. Manuel diminuiu a velocidade, pensando que podia ser um ônibus que tinha quebrado e estava sendo consertado. Mas quando chegou mais perto, percebeu que o ônibus era exatamente igual aos das fotos que tinha visto nos recortes de jornal. Um modelo antigo dos anos 50, pintado de azul e branco com o nome Estrela Dourada na lateral. As pessoas que estavam embarcando usavam roupas da época, homens de terno e chapéu, mulheres de vestido e casaco, crianças com roupinhas formais. Todos muito pálidos, se movendo de forma lenta e mecânica, como se estivessem em transe. Manuel parou o caminhão a uma distância segura e ficou observando. Viu famílias inteiras entrando no ônibus, incluindo as mesmas pessoas que tinha visto caminhando pela estrada. Um motorista de uniforme ajudava os passageiros a subir, conferindo bilhetes que brilhavam com uma luz estranha. Foi quando o motorista do ônibus olhou na direção dele e acenou, como se estivesse convidando Manuel para se juntar aos passageiros. O homem tinha o rosto muito pálido e olhos fundos, mas sorria de uma forma gentil e convidativa. Manuel sentiu uma vontade inexplicável de descer do caminhão e caminhar em direção ao ônibus. Era como se uma voz na sua cabeça estivesse sussurrando que ele devia ir, que seria bem recebido, que finalmente ia encontrar companhia na longa jornada pelas estradas. Mas conseguiu resistir ao impulso, pisando no acelerador e seguindo viagem. Quando olhou pelo retrovisor, o ônibus tinha desaparecido, deixando apenas a estrada vazia, iluminada pelos faróis traseiros do caminhão. Numa curva fechada, cercada por mata densa, viu algo que fez seu sangue gelar. Era um grupo grande de pessoas, pelo menos umas 15, caminhando em fila pela beira da estrada. Homens, mulheres, crianças, todos vestindo roupas que pareciam ser dos anos 50. Caminhavam devagar, com a cabeça baixa, como se estivessem muito cansados. Manuel diminuiu a velocidade instintivamente e foi quando percebeu algo aterrorizante. As figuras não tinham sombra. Mesmo com os faróis do caminhão iluminando elas diretamente, não havia sombra projetada no asfalto. Uma das figuras, um homem de meia idade usando um terno escuro, virou a cabeça na direção do caminhão. Manuel conseguiu ver seu rosto claramente. Pele pálida, olhos fundos e vazios, uma expressão de súplica desesperada. O homem levantou a mão como se estivesse pedindo carona e abriu a boca como se fosse falar, mas nenhum som saiu. Foi quando outros começaram a fazer a mesma coisa. Um por um, todos pararam de caminhar e se viraram para o caminhão, estendendo os braços na direção dele.
As crianças começaram a chorar, um som baixinho e perturbador que conseguia ser ouvido mesmo por cima do barulho do motor diesel. Uma menininha de uns 7 anos se destacou do grupo e começou a correr na direção do caminhão. Usava um vestidinho branco com laço azul no cabelo, mas sua pele tinha uma palidez doentia e seus olhos eram completamente negros. Corria com os braços estendidos, como se quisesse que Manuel parasse para buscá-la. Manuel pisou no acelerador, tentando se afastar daquelas figuras o mais rápido possível, mas quando olhou pelo retrovisor, viu que elas tinham começado a correr atrás do caminhão. Não corriam como pessoas normais, se moviam de uma forma estranha, flutuando alguns centímetros acima do asfalto, mas em alta velocidade. O velocímetro marcava 80 km por hora, mas as figuras conseguiam acompanhar o caminhão sem dificuldade. Manuel via pelos retrovisores laterais que elas tinham se espalhado ao redor do veículo. Algumas correndo ao lado das rodas, outras na frente tentando bloquear o caminho. A menininha de vestido branco conseguiu alcançar a lateral do caminhão e começou a bater na porta da cabine com as mãozinhas, fazendo um barulho desesperado. Quando Manuel olhou pela janela lateral, viu o rostinho dela colado no vidro, os olhos negros fixos nele, a boquinha se movendo como se estivesse falando, mas ele não conseguia ouvir nada. Foi quando ouviu as batidas na carroceria. Eram pancadas ritmadas, como se várias pessoas estivessem batendo nas laterais do caminhão ao mesmo tempo. O som metálico ecoava pela cabine, misturado com gemidos e sussurros que pareciam vir de todos os lados. Conseguia ouvir vozes chamando seu nome, pedindo para ele parar, oferecendo companhia para a longa jornada. Manuel! Manuel! Para o caminhão! Vem com a gente, Manuel. Aqui ninguém fica sozinho. A estrada é muito longa para viajar sozinho. As vozes eram hipnóticas, quase conseguindo convencê-lo de que realmente seria melhor parar e se juntar àquelas pessoas. Manuel teve que se beliscar para não sucumbir à tentação, lembrando das palavras do seu Geraldo sobre não interagir com as figuras. Manuel aumentou ainda mais a velocidade, chegando a 90, depois 100 km por hora. Era perigoso dirigir tão rápido naquela estrada cheia de curvas, mas tinha medo do que podia acontecer se parasse. As batidas continuaram por mais alguns quilômetros, intensificando-se cada vez mais. Chegou um momento em que parecia que o caminhão inteiro ia se despedaçar com a força das pancadas. As vozes também ficaram mais altas e mais desesperadas, até que se transformaram em gritos de desespero e raiva. Depois, pararam abruptamente. Quando olhou pelos retrovisores, as figuras tinham desaparecido. Estava sozinho na estrada novamente, apenas com o barulho do motor e o vento cortando a madrugada. Manuel parou o caminhão no acostamento e desceu para verificar a carroceria. Esperava encontrar marcas das batidas, talvez amassados ou arranhões no metal, mas não havia nada. A carroceria estava perfeitamente intacta, como se nada tivesse acontecido. Ficou ali parado por alguns minutos, tentando recuperar o fôlego e processar o que tinha vivido. Fumou um cigarro inteiro com as mãos tremendo, olhando constantemente ao redor para ter certeza de que estava sozinho. Foi quando percebeu que não estava completamente sozinho. Sentado no guarda-rail, a uns 20 metros do caminhão, havia um homem idoso vestindo roupas antigas. Não era ameaçador como as outras figuras. Apenas estava ali sentado, observando Manuel com uma expressão triste, mas gentil. O homem levantou a mão devagar, não pedindo carona, mas fazendo um gesto de despedida. Depois, apontou para frente na estrada, como se estivesse indicando que Manuel podia continuar viagem sem problemas. Manuel entendeu que aquele era o 14º passageiro do ônibus, o homem misterioso que Maria Conceição tinha visto, mas que nunca foi identificado. Ele tinha ficado para trás para proteger outros viajantes das almas perdidas que ainda vagavam pela estrada.
acenou de volta para o homem e voltou ao caminhão. Quando ligou o motor e olhou novamente, a figura tinha desaparecido. O resto da viagem transcorreu sem incidentes. Chegou no destino por volta das 5 da manhã, descarregou os equipamentos com a ajuda da equipe da mineradora e se preparou para a viagem de volta. Mas quando soube que teria que voltar pela mesma estrada, sentiu um nó no estômago. "Não tem outro caminho?" perguntou para o encarregado da obra. "Tem, mas é muito mais longo. Seria umas 4 horas a mais de viagem." "Por quê? Teve algum problema na vinda?" Manuel não soube como explicar, então apenas disse que a estrada estava com um movimento pesado e que preferia tentar uma rota alternativa. Mas o encarregado insistiu que ele voltasse pelo mesmo caminho, porque o combustível tinha sido calculado para a rota mais curta. A viagem de volta começou por volta das 7 da manhã. Com a luz do dia, a estrada do Monjolo parecia completamente diferente. Era bonita, cercada por mata preservada e algumas fazendas pequenas. Nada que lembrasse o cenário aterrorizante da madrugada anterior. Manuel dirigiu tranquilo durante todo o dia, parando apenas para almoçar numa cidadezinha no meio do caminho. Foi quando decidiu perguntar para o dono do restaurante sobre a história do acidente de ônibus que o frentista tinha contado. "Ah, sim, eu lembro desse acidente", disse o homem, um senhor de uns 60 anos chamado Valdomiro. "Eu era criança na época, mas meu pai ajudou no resgate. Foi uma tragédia terrível. O senhor sabe onde exatamente aconteceu?" "Sei, sim. Foi numa curva perigosa, uns 40 quilômetros daqui, em direção ao posto do seu Geraldo. Tem até uma cruz plantada no local, colocada pelos familiares das vítimas." O homem baixou a voz e continuou. "Mas tem uma coisa estranha sobre esse acidente. Quando foram resgatar os corpos, encontraram apenas 13 pessoas, mas segundo a lista de passageiros, deviam ter 14. Nunca encontraram o 14º corpo." "Como assim?" "Bom, alguns dizem que uma das vítimas foi jogada para longe na hora do acidente e o corpo se perdeu na mata. Outros falam que talvez houvesse um passageiro clandestino que não estava na lista oficial. Mas o fato é que sempre ficou essa dúvida sobre o número exato de mortos." Valdomiro serviu mais um cafezinho e continuou. "Minha tia, que na época trabalhava na rodoviária, sempre dizia uma coisa interessante. Segundo ela, no dia do acidente, um homem idoso tinha comprado passagem para o ônibus, mas na última hora desistiu da viagem. Disse que tinha tido um pressentimento ruim." "E o que aconteceu com esse homem?" "Bom, segundo minha tia, ele ficou muito abalado quando soube do acidente. Sentia-se culpado por não ter avisado os outros passageiros sobre seu pressentimento. Alguns dias depois, foi encontrado morto em casa, aparentemente de desgosto. Mas tem gente que diz que ele morreu na mesma hora do acidente, como se tivesse viajado no ônibus espiritualmente." Manuel terminou o almoço pensativo e voltou para a estrada. Quando passou pela curva onde tinha acontecido o acidente, diminuiu a velocidade e procurou pela cruz que o restaurante tinha mencionado. Encontrou o marco alguns metros dentro da mata, já meio coberto pela vegetação. Era uma cruz simples de madeira, com os nomes das 13 vítimas identificadas gravados numa placa de metal. Embaixo dos nomes havia uma frase: "Descansem em paz, almas perdidas que ainda buscam o caminho de casa." Mas o mais interessante era uma segunda placa, menor, que alguém tinha colocado recentemente. Nela estava escrito: "Para o 14º passageiro, guardião dos viajantes noturnos. Obrigado por nos proteger." Manuel entendeu que não era o único motorista que tinha encontrado o homem idoso na estrada. Outros também tinham percebido sua presença protetora. Naquela noite, Manuel chegou na base da transportadora e entregou o caminhão. Seu Osvaldo perguntou como tinha sido a viagem, e ele apenas disse que tinha corrido tudo bem.
Não sabia como explicar o que tinha acontecido sem parecer louco. Mas nos dias seguintes, começou a pesquisar mais sobre a história da estrada do Monjolo. Descobriu que o acidente do ônibus não tinha sido o único evento trágico naquele trecho. Ao longo dos anos, várias pessoas tinham morrido ali. Acidentes de carro, atropelamentos, até mesmo um assalto seguido de morte nos anos 80. Todos esses eventos tinham acontecido no mesmo trecho de aproximadamente 10 quilômetros. Sempre durante a madrugada, sempre envolvendo viajantes que estavam longe de casa. Encontrou também relatos antigos de tropeiros que falavam sobre luzes fantasmas e vozes na mata naquela região. Aparentemente, as assombrações eram muito anteriores ao acidente do ônibus, que pode ter apenas intensificado o fenômeno. 2 semanas depois, seu Osvaldo chamou Manuel para fazer outra viagem na mesma rota. Dessa vez, ele recusou categoricamente. Osvaldo, eu não volto naquela estrada de jeito nenhum. Mas por que, Manuel? Aconteceu alguma coisa? Foi então que Manuel decidiu contar toda a verdade. Esperava que o patrão risse dele ou achasse que estava inventando desculpas para não trabalhar. Mas a reação de seu Osvaldo foi diferente. Manuel, você não é o primeiro motorista que me conta uma história dessas. O Antônio e o João Batista falaram coisas parecidas. Por isso que eu estou tendo dificuldade para manter essa rota. Por que o senhor não me avisou antes? Porque pensei que fosse coisa da cabeça deles, sabe como é? Motorista que fica muito tempo na estrada, às vezes começa a ver coisas. Mas agora, com 3 relatos iguais, seu Osvaldo ficou pensativo por alguns segundos. Olha, Manuel, vou cancelar esse contrato. Não vale a pena arriscar a vida dos funcionários por causa de dinheiro. E a transportadora Santos em Filhos nunca mais fez entregas pela estrada do Monjolo. O contrato com a mineradora foi passado para outra empresa que também acabou tendo problemas similares e eventualmente desistiu da rota. Hoje, a estrada do Monjolo é evitada pelos motoristas experientes da região. Oficialmente, ela continua aberta ao tráfego, mas raramente é usada durante a madrugada. Os poucos que se aventuram a passar por lá nesse horário sempre têm histórias para contar. Manuel continuou dirigindo o caminhão por mais alguns anos, mas nunca mais aceitou viagens noturnas em estradas isoladas. Sempre que alguém pergunta por quê, ele conta sua experiência na estrada do Monjolo, terminando sempre com o mesmo conselho. Tem lugares neste mundo onde as almas perdidas ainda vagam, procurando paz, ou tentando completar jornadas que foram interrompidas de forma trágica. Quando você encontra com essas almas, o melhor é deixar elas seguirem seu caminho e você seguir o seu. Algumas estradas guardam mais mistérios do que a gente pode imaginar. E sempre que passa perto da região, mesmo durante o dia, Manuel faz questão de fazer uma oração pelas 14 almas que ainda caminham pela estrada do Monjolo, incluindo o velho guardião, que protege os viajantes noturnos, esperando o momento de finalmente encontrar o descanso eterno. Dona Aparecida sempre foi mulher de coragem e determinação, dessas que não dobra diante de dificuldade nem de trabalho pesado. Viúva há 15 anos, criou os 4 filhos trabalhando como parteira na região de Itapetininga, interior de São Paulo, ajudando a trazer ao mundo mais de 300 crianças ao longo de 30 anos de profissão. Mas o que aconteceu naqueles meses de inverno na antiga fazenda Santa Clara ainda faz ela acordar no meio da noite, suando frio e rezando baixinho. A oportunidade apareceu quando seu compadre Valentim, corretor de imóveis da cidade, ligou falando sobre uma propriedade que estava sendo vendida por um preço muito baixo. Era uma fazenda pequena, uns 10 alqueires, com uma casa boa e bem localizada, mas que ninguém queria comprar por causa de umas bobagens que o pessoal fala, segundo ele. Aparecida, você que não tem medo de nada, devia dar uma olhada nessa propriedade, disse Valentim pelo telefone.
Está sendo vendida pela metade do preço de mercado. Tem até um cemitériozinho antigo nos fundos que pode ser interessante para quem gosta de história. O que Valentim não contou foi por que exatamente a fazenda estava sendo vendida tão barata. Também não mencionou que os últimos 3 proprietários tinham saído de lá em menos de 1 ano cada um, todos falando sobre barulhos estranhos durante a madrugada e crianças brincando onde não devia ter criança nenhuma. A Aparecida foi visitar a propriedade numa tarde de sábado de maio. A casa era realmente bonita, construída nos anos 40, com 3 quartos, sala grande com lareira, cozinha espaçosa e uma varanda que dava vista para os campos verdejantes. Nos fundos da propriedade, a uns 200 metros da casa, havia um pequeno cemitério cercado por uma cerca de arame meio enferrujada. Esse cemitério aí é antigo, explicou Valentim enquanto caminhavam pela propriedade. Foi usado pela família que construiu a fazenda, lá pelos anos 30 e 40. Depois foi abandonado quando a família se mudou para a cidade. Aparecida se aproximou da cerca e olhou para o cemitério. Era pequeno, com umas 20 sepulturas simples, a maioria marcada apenas com cruzes de madeira já bem deterioradas pelo tempo. Algumas tinham lápides de pedra simples, com inscrições quase apagadas pela chuva e pelo sol. Pode parecer mórbido ter um cemitério no quintal, disse Valentim, mas pelo menos você nunca vai ter problemas com vizinhos barulhentos. Tentou brincar, mas Aparecida não riu. Ela estava observando algo que chamou sua atenção. A maioria das sepulturas parecia ser muito pequena, como se fossem de crianças. E havia brinquedos espalhados pelo cemitério, bonecas velhas, carrinhos enferrujados, bichinhos de pelúcia desbotados pelo tempo. Valentim, por que tem tantos túmulos pequenos? O corretor ficou meio sem graça. Bom, segundo o que eu soube, a família que morava aqui perdeu várias crianças ao longo dos anos. Era comum na época, né? As doenças eram mais difíceis de tratar. A medicina não era como hoje. Mas quantas crianças? Olha, não sei o número exato, mas pelo que contaram foram muitas. Algumas nasceram e morreram no mesmo dia. Outras viveram alguns meses ou anos. Foi uma época difícil para a família. A Aparecida sentiu uma tristeza profunda olhando para aquelas sepulturas pequenas. Como parteira, tinha vivido a dor de algumas famílias que perderam bebês e sabia como era doloroso enterrar uma criança. Quem deixou esses brinquedos aqui? Ah, isso daí deve ser coisa recente. Talvez algum vizinho ou parente que ainda vem visitar. Ou pode ser criança da região que brinca por aqui. Mas Valentim sabia que não havia crianças morando perto o suficiente para chegarem até ali. Uma vizinhança mais próxima ficava a mais de 3 quilômetros. Aparecida decidiu comprar a fazenda. O preço estava realmente bom. E ela queria um lugar tranquilo para passar os anos que Deus ainda lhe desse. Os filhos já tinham crescido e seguido seus caminhos, e ela sentia que merecia um cantinho só seu depois de tanto tempo cuidando dos outros. Mudou-se para a Fazenda Santa Clara no começo de junho. Levou apenas o essencial, algumas roupas, móveis básicos, sua coleção de livros sobre medicina popular e ervas medicinais, e as imagens de santos que sempre a acompanharam. A casa era confortável e acolhedora, e Aparecida se sentiu em casa desde o primeiro dia. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Durante o dia, a fazenda era silenciosa e pacífica. Aparecida passou a receber algumas mulheres da região que precisavam de seus serviços como parteira, e começou a cultivar uma horta com ervas medicinais que usava em seus tratamentos. Foi numa quinta-feira da segunda semana que ela ouviu o primeiro som estranho. Estava preparando o jantar quando ouviu o que parecia ser risada de criança vinda dos fundos da propriedade. Parou o que estava fazendo e ficou escutando. Era uma risadinha gostosa, como de criança pequena brincando. Depois, ouviu vozes baixinhas, como se várias crianças estivessem conversando entre si.
Aparecida saiu na varanda dos fundos e olhou na direção do cemitério. Não conseguia ver nada por causa da distância e da luz fraca do entardecer, mas os sons pareciam vir de lá mesmo. Pensou que podiam ser crianças da região que tinham vindo brincar. Então, pegou uma lanterna e foi verificar. Quando chegou no cemitério, não havia ninguém. Apenas as sepulturas silenciosas e os brinquedos espalhados entre elas. Mas notou que os brinquedos pareciam ter sido movidos. Uma boneca que lembrava de ter visto numa sepultura agora estava em outra. E um carrinho de brinquedo que estava virado agora estava em pé. Deve ter sido o vento, pensou, voltando para casa. Mas não havia vento naquela tarde. Na noite seguinte, as risadas voltaram. Dessa vez, eram mais altas e vinham acompanhadas de sons que pareciam ser de crianças correndo e brincando. Aparecida conseguia ouvir claramente vozes infantis. Algumas mais agudas, como de meninas pequenas. Outras um pouco mais graves, como de meninos maiores. Pegou a lanterna novamente e foi até o cemitério. Conforme se aproximava, conseguia ouvir as vozes mais claramente. Eram crianças mesmo, conversando entre si, rindo, cantando musiquinhas. Mas quando chegou na cerca do cemitério, o silêncio desceu sobre tudo. Dessa vez, notou algo mais perturbador. Havia pegadas pequenas na terra entre as sepulturas. Pegadas de pés descalços, de tamanhos diferentes, como se realmente várias crianças tivessem estado brincando ali. Aparecida ficou intrigada, mas não assustada. Tinha passado a vida toda cuidando de crianças e nunca teve medo delas, vivas ou mortas. Na verdade, sentia uma certa compaixão pensando nas criancinhas que tinham sido enterradas naquele lugar e talvez ainda estivessem por ali, procurando brincadeiras e companhia. No sábado seguinte, decidiu fazer uma limpeza no cemitério. Levou vassoura, enxada e alguns produtos de limpeza, determinada a deixar o lugar mais apresentável. Se realmente havia crianças por ali, pelo menos elas mereciam um lugar limpo e bem cuidado. Passou a manhã inteira capinando entre as sepulturas, limpando as lápides que ainda podiam ser lidas e organizando os brinquedos de forma mais arrumada. Conseguiu decifrar alguns nomes nas pedras. Mariquinha, 3 anos. João Batista, 1 ano e 2 meses. Anjos Gêmeos Antônio e Francisco, 6 meses. Quanto mais lia, mais seu coração se apertava. Eram tantas crianças pequenas, tantas vidas interrompidas precocemente. Como parteira, Aparecida entendia a dor que aquelas famílias deviam ter sentido. Enquanto trabalhava, começou a conversar baixinho com as crianças, como costumava fazer com os bebês que ajudava a trazer ao mundo. "Ó, meus anjinhos, vou deixar vocês bem arrumadinho aqui. Vocês merecem um lugarzinho bonito para descansar. Mariquinha, minha filha, vou pôr essa boneca bem pertinho de você. Assim você tem com que brincar. João Batista, meu menino, esse carrinho aqui vai ficar só seu, tá bom?" Conforme falava com elas, sentia uma sensação estranha, como se realmente houvesse crianças ao seu redor, ouvindo e aprovando o trabalho que ela estava fazendo. Naquela noite, as vozes voltaram, mas dessa vez eram diferentes, mais próximas, mais nítidas, e pareciam estar vindo da direção da casa, em vez do cemitério. Aparecida estava na sala lendo um livro, quando ouviu claramente uma vozinha de menina chamando. "Vovó, vovó!" Levantou da poltrona e ficou escutando. A voz veio novamente, agora da cozinha. "Vovó, a senhora está aí?" Aparecida foi até a cozinha, mas não encontrou ninguém. "Quem está aí?" perguntou em voz alta. "Sou eu, vovó, a Mariquinha." A voz parecia vir de perto da mesa da cozinha, na altura onde uma criança pequena ficaria. "Mariquinha, minha filha, onde você está?" "Tô aqui, vovó, a senhora não está vendo?" Aparecida olhou ao redor da cozinha, mas não conseguia ver nada. "Não, minha filha, vovó não está conseguindo te ver." "Ah, é porque eu tô meio apagadinha ainda, mas tô aqui sim." "O que você quer, minha filha?"
Queria agradecer por ter arrumado meu túmulo hoje. Ficou bem bonito. E a boneca que a senhora deixou para mim tá linda. Aparecida sentiu os olhos se encherem de lágrimas. De nada, minha filha. Toda criança merece ter suas coisinhas bem cuidadas. Vovó, posso te chamar de vovó? É que faz tanto tempo que ninguém conversa com a gente. Claro que pode, minha filha. Vovó tá aqui para cuidar de vocês. A partir daquela noite, as conversas se tornaram regulares. Não só com Mariquinha, mas com várias das crianças enterradas no cemitério. A Aparecida descobriu que elas tinham morrido em épocas diferentes, algumas de doenças, outras de acidentes, mas todas muito pequenas. Havia João Batista, que morreu de pneumonia com apenas 1 ano. Os gêmeos Antônio e Francisco, que nasceram prematuros e não resistiram. Maria José, de 5 anos, que morreu de febre, e várias outras criancinhas que não tinham nem nome nas sepulturas. Todas chamavam Aparecida de vovó e pareciam estar ansiosas por atenção e carinho. Contavam sobre suas brincadeiras no cemitério, sobre como ficavam felizes quando alguém visitava o lugar e sobre como se sentiam sozinhas quando não havia ninguém por perto. Vovó, disse Mariquinha numa das conversas, a senhora pode brincar com a gente? Como assim, minha filha? A gente quer brincar de roda, mas precisa de uma pessoa grande para ensinar as músicas direito. Aparecida ficou pensativa. Como ela podia brincar com crianças que não conseguia ver? Onde vocês querem brincar? Lá no cemitério, vovó. É o nosso lugar preferido. Na noite seguinte, Aparecida pegou uma lanterna e foi até o cemitério. Assim que chegou, ouviu as vozes das crianças ficarem mais animadas. A vovó veio! A vovó veio! Agora a gente pode brincar direito. Vovó, fica bem aqui no meio, que a gente vai fazer uma roda ao redor da senhora. Aparecida se posicionou no centro do cemitério e ficou ali parada, ouvindo as vozes das crianças ao seu redor. Podia sentir uma brisa leve, como se realmente houvesse pequenos corpos se movendo ao redor dela. Vovó, canta aquela música da galinha pintadinha. Não, vovó, canta a do sapo não lava o pé. Vovó, a senhora sabe a música do cravo brigou com a rosa? Aparecida começou a cantar as músicas que as crianças pediam. Conforme cantava, podia ouvir as vozinhas se juntando à dela, criando um coro doce e melancólico que ecoava pela propriedade. Atirei o pau no gato Tutô, mas o gato Tutô não morreu reu-reu. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. As brincadeiras se tornaram um hábito. Toda noite, Aparecida ia até o cemitério e passava algumas horas cantando e brincando com as crianças. Elas pareciam cada vez mais animadas e carinhosas, sempre agradecendo pela companhia e pelo cuidado. Mas havia algo que as crianças sempre mencionavam e que deixava a Aparecida preocupada. Vovó, disse João Batista numa das noites, a senhora tem que tomar cuidado com o homem mau. Que homem mau, meu filho? Aquele que vem aqui às vezes, ele não gosta da gente e não gosta de quem cuida da gente também. Como ele é? É muito alto e usa roupa preta. Ele tem olhos muito feios e fala palavrão pra gente. Manda a gente ir embora, diz que aqui não é lugar de criança. Mariquinha se juntou à conversa. Vovó, ele é muito malvado. Uma vez ele chutou minha boneca e quebrou o braço dela. Outro dia ele pisou no carrinho do João Batista de propósito. E vocês sabem quem ele é? A gente acha que ele era o dono da fazenda antes da senhora chegar, disse uma voz que Aparecida ainda não conhecia. Eu sou a Maria José, vovó. Esse homem mau não gosta de nada nem de ninguém. Ele fica bravo quando a gente brinca, fica bravo quando alguém vem visitar a gente. Vovó, disse Mariquinha com a vozinha preocupada. Ele já falou que vai fazer mal para a senhora se a senhora continuar cuidando da gente. Aparecida sentiu um arrepio, mas tentou não demonstrar medo para as crianças. Não se preocupem, meus anjinhos. Vovó não tem medo dele. Vovó vai continuar cuidando de vocês sempre.
Na semana seguinte, Aparecida começou a sentir uma presença diferente na fazenda. Durante o dia, percebia sombras se movendo nos cantos dos olhos, mas quando olhava diretamente, não havia nada. À noite, ouvia passos pesados caminhando ao redor da casa, bem diferentes dos passinhos leves das crianças. Uma noite, enquanto brincava com as crianças no cemitério, a temperatura diminuiu drasticamente. As vozes das crianças ficaram sussurradas e assustadas. "Vovó, ele está vindo! Vovó, sai daí! Ele está muito bravo hoje!" Aparecida sentiu uma presença ameaçadora se aproximando. Era como se uma sombra enorme estivesse caminhando em direção ao cemitério. O ar ficou pesado e difícil de respirar. "Quem é você?" gritou Aparecida na direção da presença. "O que você quer?" Uma voz grave e áspera respondeu, parecendo vir de todos os lados ao mesmo tempo. "Saia daqui! Essa terra é minha. Esta fazenda eu comprei direitinho. Tenho os documentos. Não falo da fazenda, falo das crianças. Elas são minhas. Essas crianças não pertencem a ninguém. Elas são anjinhos de Deus. Elas morreram na minha terra. São minhas para sempre." A voz ficou mais próxima e mais ameaçadora. "Pare de mimá-las. Pare de dar atenção para elas. Se não parar, vai se arrepender." Aparecida sentiu algo gelado tocar seu braço, como dedos frios apertando sua pele. Mas em vez de recuar, ficou ainda mais brava. "Eu não vou parar de cuidar dessas crianças. Elas precisam de carinho e atenção. Se você fosse um homem de bem, estaria cuidando delas em vez de as ameaçando. Você não sabe com quem está falando. E você não sabe com quem está falando. Sou parteira há 30 anos, já cuidei de mais de 300 crianças e não vou deixar um espírito ruim maltratar essas criancinhas inocentes." Houve um silêncio tenso por alguns segundos. Depois, a voz voltou, ainda mais furiosa. "Você vai se arrepender. Vai ver o que acontece com quem me desafia." A presença se afastou, mas deixou no ar uma sensação de ameaça que fez Aparecida tremer. As crianças, que tinham ficado quietinhas durante o confronto, voltaram a falar. "Vovó, a senhora foi muito corajosa. Ninguém nunca enfrentou ele assim, mas agora ele vai ficar ainda mais bravo. Vovó, a senhora tem que tomar cuidado." Nos dias seguintes, as coisas na fazenda começaram a ficar mais tensas. Durante o dia, objetos se moviam sozinhos pela casa. Portas batiam sem motivo, janelas se abriam mesmo quando Aparecida as trancava. E às vezes ela ouvia passos pesados no telhado. À noite, a presença ameaçadora voltava, sempre tentando impedir que ela fosse brincar com as crianças. Mas Aparecida não se deixava intimidar. Toda noite ia até o cemitério, cantava com as crianças, organizava os brinquedos delas e conversava sobre suas vidas quando eram vivas. Foi numa noite de lua cheia que o confronto final aconteceu. A Aparecida estava no cemitério, cantando uma cantiga de ninar para as crianças menores, quando sentiu a presença malévola se aproximando com mais força do que nunca. O ar ficou tão frio que conseguia ver sua própria respiração, e uma escuridão densa desceu sobre o lugar, apagando até mesmo a luz da lua. "Chega! Agora você vai aprender a me respeitar!" A voz ecoou como um trovão, fazendo o chão tremer. Aparecida sentiu algo a empurrando com força, tentando derrubá-la no chão. Lutou para manter o equilíbrio, segurando numa cruz de madeira que marcava uma das sepulturas. "Eu avisei! Agora vai ver o que acontece com quem não me obedece!" Aparecida sentiu dedos gelados apertando seu pescoço, tentando sufocar ela. Por alguns segundos, teve dificuldade para respirar, mas em vez de entrar em pânico, começou a rezar em voz alta. "Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco." A pressão no pescoço diminuiu um pouco. "Suas orações não vão te salvar. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus." Conforme rezava, sentia a presença ficando menos intensa.
Foi quando ouviu as vozes das crianças se juntando à sua oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. As vozes infantis ficaram mais altas e mais determinadas, criando um coro que ecoava por toda a fazenda. A presença malévola soltou um grito de raiva e frustração. Isso não vai terminar assim! Mas conforme as crianças continuavam rezando, a escuridão foi se dissipando e a temperatura voltou ao normal. A presença ameaçadora se afastou, deixando apenas o silêncio da noite e as vozes doces das crianças. Vovó, a senhora está bem? Ele machucou a senhora? A gente teve medo que ele fizesse mal para a vovó. Aparecida conseguiu recuperar o fôlego e tranquilizar as crianças. Tô bem, meus anjinhos. Vocês me ajudaram muito com suas orações. Vovó, disse Mariquinha, a gente quer te contar uma coisa importante. Fala, minha filha. Esse homem mau, ele não era o dono da fazenda. Ele era o médico que cuidava da gente quando a gente estava viva. Como assim? Ele era muito malvado, vovó. Quando a gente ficava doente, ele não cuidava direito da gente. Às vezes, até fazia coisas que deixavam a gente mais doente ainda. João Batista se juntou à conversa. Vovó, ele matou muitas de nós. Não por maldade, mas porque ele não sabia cuidar direito e não se importava também. Quando ele morreu, continuou Maria José, o espírito dele ficou preso aqui por causa do mal que fez. E ele fica bravo quando alguém cuida da gente do jeito que ele nunca cuidou. Aparecida entendeu tudo. O espírito malévolo era de um médico incompetente que tinha causado a morte de muitas das crianças enterradas no cemitério. Agora ele não suportava ver alguém dando a elas o cuidado e carinho que ele nunca deu. Meus anjinhos, disse Aparecida com voz firme, vocês querem se livrar dele de uma vez por todas? Queremos, vovó, mas como? Com muito amor, muita oração e mostrando para ele que vocês não pertencem a ele, mas sim a Deus. Na noite seguinte, Aparecida organizou uma cerimônia especial no cemitério. Levou velas, flores e uma Bíblia velha que pertenceu à sua mãe. Chamou as crianças e explicou o que iam fazer. Meus anjinhos, vocês vão rezar comigo para pedir a Deus que leve embora esse espírito ruim e deixe vocês em paz. E depois vocês também vão poder ir embora para um lugar muito bonito, onde não vai ter mais dor nem tristeza. Mas vovó, disse Mariquinha com a vozinha triste, se a gente for embora, vai ficar sozinha aqui. Não, minha filha. Vovó vai ficar feliz sabendo que vocês estão num lugar melhor, brincando com outros anjinhos e sendo cuidadas por Nossa Senhora. As crianças concordaram. Começaram a rezar juntas, suas vozes se misturando numa oração bonita e poderosa que ecoou pela fazenda inteira. Conforme rezavam, uma luz suave começou a brilhar sobre o cemitério. A presença malévola apareceu mais uma vez, mas agora estava diferente. Parecia menor, mais fraca, como se estivesse perdendo poder. Não, elas são minhas. Elas não são suas, gritou Aparecida. Nunca foram. Você falhou como médico, falhou como ser humano e agora vai pagar por isso. Vá embora, gritaram as crianças em coro. Não queremos mais você aqui. A luz ficou mais intensa e dentro dela, Aparecida conseguiu ver as silhuetas das crianças pela primeira vez. Eram lindas, vestindo roupinhas brancas, com rostinhos serenos e sorridentes. Uma por uma, elas se despediram. Obrigada, vovó, por cuidar da gente. A gente nunca vai esquecer da senhora. A senhora foi a mãe que a gente nunca teve. Agora a gente vai para um lugar bonito. A presença malévola soltou um último grito de raiva antes de desaparecer completamente, como se tivesse sido sugada pela escuridão. As crianças acenaram para a Aparecida e foram se afastando na direção da luz, até desaparecerem também. O silêncio que ficou não era mais pesado ou ameaçador, mas um silêncio de paz. A Aparecida sabia que as crianças finalmente tinham encontrado descanso.
Nos meses seguintes, a fazenda se tornou um lugar verdadeiramente tranquilo. Aparecida continuou trabalhando como parteira, agora recebendo mulheres de várias cidades vizinhas que vinham buscar seus cuidados. O cemitério permaneceu limpo e bem cuidado, com flores frescas que ela plantava regularmente. Às vezes, principalmente em noites de lua cheia, Aparecida ainda ouvia risadinhas distantes vindas do cemitério. Mas agora eram risadas felizes, como de crianças brincando num lugar muito longe dali. E sempre que alguém perguntava sobre sua experiência na fazenda, Aparecida terminava com as mesmas palavras. Criança é criança, viva ou morta. Todas precisam de amor, cuidado e atenção. E quando você oferece isso com o coração aberto, elas retribuem com uma gratidão e um carinho que nem a morte consegue apagar. Às vezes, cuidar dos mortos é tão importante quanto cuidar dos vivos.